E aí? Esse é o vídeo para a quinta e última feira cultural para o nosso projeto da Claro, em parceria com a Alicerce. Finalmente estamos aqui com um tema legal, que eu gosto bastante. Quer dizer, eu não gosto de direitos, que é o tema principal, mas eu escolhi um tipo de direito que se relaciona com algo que eu gosto bastante, e estudo bastante também, que é o direito ambiental. Tudo bem com você? Meu nome é Railan, e hoje eu não vou falar só sobre o tema, que é direito ambiental, mas sobre tudo que abrange a ecologia. Como eu falei, esse é um tema que eu gosto bastante, e não posso deixar de falar bastante sobre. Esse roteiro é praticamente uma carta de amor à ecologia. Então fica confortável aí, arruma a postura, que hoje você vai aprender bastante sobre o tema. Eu me esforcei bastante para ficar didático. Capítulo 1 Manutenção. É necessário preservar a biodiversidade para mantermos os ambientes sadios do nosso planeta. Além disso, é imprescindível o envolvimento da sociedade civil. Vivemos numa crise ambiental e queremos uma justiça social que combine com a justiça ecológica. Uma não existe sem a outra. Essa é uma preocupação mundial, pois as espécies levaram milhares de anos para se desenvolver, e manter uma relação equilibrada entre o homem e a natureza é de fundamental importância. Leonardo Boff, O Grito da Terra, 2015. Vamos começar pelos direitos ambientais em si, que são os direitos do meio ambiente. Assim como eu e você temos os nossos direitos, as empresas têm os seus direitos, e tudo que está no planeta possui direitos, o nosso planeta também possui direitos. Esses direitos servem para proteger o meio ambiente da ação antrópica, isto é, da ação do ser humano, seja uma pessoa só ou um conjunto de pessoas, já que a nossa simples existência já é um problema para o planeta. Afinal, nós gastamos os recursos, sujamos, e até o ar que respiramos causa algum dano. Mas, quando eu falo em conjunto de pessoas, eu estou me referindo principalmente às empresas. As leis ambientais são feitas principalmente para elas. O impacto que eu e você causamos não chega nem aos pés do impacto que máquinas e outros processos vão causar na natureza. E é aí que essas leis entram, para regular tudo isso e garantir que as empresas não estão fazendo ali as suas coisas e poluindo tudo sem controle nenhum. Daí nisso, nós temos várias normas jurídicas que visam a preservação, conservação, defesa, melhoria e recuperação do meio ambiente, com o objetivo de garantir um ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. ênfase nas presentes e futuras gerações, pois é dessa forma que funciona o desenvolvimento sustentável. É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social, econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da Terra, preservando as espécies e os habitats naturais. É muita coisa. Mas é isso aí que inovação e sustentabilidade de verdade quer dizer. E são bem importantes. Então vamos voltar aqui para as leis que as empresas vão ter que seguir. O que elas abrangem? Podemos começar pela proteção dos recursos naturais. Essas normas servem para regular esse uso sustentável e a preservação dos nossos recursos naturais, como a água, o ar, o solo, a flora e a fauna. Muitas empresas têm esse regulamento de preservação e contam com muitos projetos ecológicos, que inclusive já entram nesses próximos 2 pontos aqui que eu vou citar. Leis de poluição e degradação ambiental. São as leis que visam controlar e reduzir a poluição do ar, da água e do solo principalmente, porque muitas empresas trabalham com resíduos nocivos. Então é importante também ter projetos para isso, caso você solte resíduos na sua empresa ou comercialize descartáveis nocivos, e essas leis servem para garantir isso.
Reportagem de 2012 da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no Planalto Mato-Grossense, onde nascem o Rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médio e longo prazos, como a diminuição do potencial biológico de espécies animais e vegetais. Capítulo 2. As leis, o homem e a natureza. Outras leis muito importantes são as que criam e protegem as áreas protegidas, como parques nacionais, reservas biológicas e outras áreas de preservação ambiental, o que já se encaixa perfeitamente nas leis de responsabilidade ambiental, que estabelecem a responsabilidade civil, administrativa e penal por danos ambientais, incluindo a reparação desses danos. Aqui no Brasil é meio complicado criar aqueles parques tipo dos Estados Unidos, onde ninguém, nem pessoa nem empresa, pode mexer em nada lá, senão toma 50 milhões de multas. Isso acontece porque aqui no Brasil nós ainda temos muitas tribos indígenas e comunidades ribeirinhas e quilombolas, que dependem da coleta desses recursos e da peça e caça dos animais. Inclusive, esse é um problema que dá margem para quem não faz parte dessas populações ir lá e se aproveitar disso, o que culmina também nos conflitos indígenas de terras. Mas esse é um outro assunto totalmente diferente, que eu não vou elaborar agora. Hoje, no caso. Mas sabe que uma coisa tem a ver com a outra, tá tudo interligado. Toda essa questão ecológica é um dos problemas que a gente tem aqui no nosso país atualmente. Vale lembrar que tem muitas empresas que apresentam um impacto direto na natureza, e essas leis são importantíssimas para garantir que isso não prejudique o planeta. E o Brasil não é um dos países que poluem muito o planeta. Como eu tentei elaborar aqui, quem mais polui são as empresas. E os países com maior população e a maior ação, principalmente industrial, são os Estados Unidos, a China e a Índia. Todos esses países que eu citei são bastante poluídos, Então, uma atenção especial para os Estados Unidos, onde os direitos ambientais foram mudados várias vezes pelo presidente Donald Trump durante o seu mandato. Além dessas mudanças, tipo retirar os Estados Unidos de acordos mundiais ecológicos, o então presidente Donald Trump tomou várias ações problemáticas, como a exploração de recursos em áreas protegidas e obras problemáticas com gastos de recursos, tipo o muro. O Donald Trump ele vai ser reeleito agora em 2024, e com certeza ele vai mexer nas leis ambientais de novo. Não que eu tenha alguma coisa contra ele, eu nem sou estadunidense para me importar com isso. Mas esse país aqui polui muito o planeta, as leis tentam barrar um pouco dessa poluição, e o presidente desse país está atrapalhando essas leis, eu que moro no planeta não vou gostar muito disso. As dinâmicas da natureza tornaram-se de tal modo dependentes da atividade antrópica que não se pode mais, no limite, falar propriamente de natureza como algo irredutivelmente diverso da esfera do humano. O mundo feito à margem e semelhança do homem contemporâneo está nascendo sob nossos olhos. Com ele se abole a cisão, inaugural na consciência de si do homem, entre a esfera do humano e a do não humano. Nele, a natureza deixou de ser uma variável independente do homem e se tornou, em última instância, uma relação social. Luiz Marques, Capitalismo e Colapso Ambiental, 2015. Por fim, nós temos princípios que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, garantindo a sustentabilidade a longo prazo. Não é porque queremos salvar o planeta que vamos deixar de ganhar dinheiro. Eu queria que as empresas entendessem isso, mas é simples, mas parece difícil para elas. Mas mesmo assim, hoje, muitas delas têm projetos interessantes. Alguns vêm dessa necessidade que os governos cobram, através das leis, mas muitas vezes as próprias iniciativas privadas decidem fazer algo pelo planeta. Que bom! Um destaque aqui para Claro, possui vários projetos focados na sustentabilidade, no impacto ambiental, são muitos projetos. A imagem que a Claro vem se associando ultimamente é a do Sol, que está presente no logotipo da empresa,
E essa associação se encaixou bem para que ela pudesse iniciar esses projetos relacionados à sustentabilidade. Aí nisso nós temos a energia limpa que a Claro utiliza em vários estados do Brasil para operar seus serviços. Temos as parcerias da Claro com a Unicef, com a ONU, enfim, parcerias ambientais. Estão de parabéns, né? Porque, como eu falei, vai depender muito da vontade da empresa e das pessoas que estão por trás dela. Porque muitas empresas, mesmo sendo obrigadas, não conseguem, né? Não têm vontade de desenvolver esse tipo de projeto. Podemos citar também as empresas que violam os direitos ambientais e muitas vezes fazem os seus projetos de qualquer jeito. Ocorreram, por exemplo, os desastres ambientais envolvendo o rompimento da barragem de Brumadinho e da barragem de Mariana, que além de destruir a vida das famílias que moravam nas respectivas cidades, deixaram impactos ambientais que persistem até hoje, e talvez nem tenham solução de tantos problemas que causaram. A barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho, usava um método mais simples e mais barato de armazenamento de rejeitos, considerado bem menos seguro e mais propenso a acidentes. Aí que entram as leis ambientais. Fora isso, tem várias outras coisas que as empresas fazem que prejudicam a natureza e que nós não nos atentamos. Não vou entrar em detalhes de tudo, porque eu já dei um exemplo dos grandes aqui, né? Mas dá para citar de relevante também o derramamento de petróleo, que ameaça várias espécies de animais marinhos, contribuindo para o envenenamento de diversas espécies e afetando também a atividade pesqueira. É só seguir as regras que essas coisas não acontecem, mas é difícil para algumas empresas. Às vezes nem são empresas. Um novo estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na população indígena Yanomami, constatou a presença de mercúrio nas amostras de cabelo de 56% das mulheres e crianças na região de Maturacá, no Amazonas, em níveis acima do tolerado pela Organização Mundial da Saúde. O mercúrio é disseminado pelas águas dos rios e a contaminação dos seres humanos se dá especialmente por meio da ingestão de peixes contaminados, afirmou o coordenador da pesquisa, Paulo Basta. Essa contaminação de mercúrio foi realizada pelo garimpo ilegal, para a Estação do Ouro, que acontece nas áreas que já foram delimitadas para a proteção dos povos indígenas. Então, por mais que haja tantas políticas de gestão ambiental, ainda falta uma fiscalização. Hoje nós temos vários conceitos que nos ajudam a calcular os impactos e tomar medidas contra eles. Por exemplo, nós temos a pegada ecológica, que serve para medir a demanda humana em capital natural, ou seja, a quantidade de natureza necessária para sustentar as pessoas ou uma economia, e isso nos mostra que não estamos distante de um real desenvolvimento sustentável. Basta cada um fazer sua parte e realmente querer ajudar o planeta, que parece ser uma tarefa bem difícil. Alguns outros bons exemplos de ações que foram tomadas. Em 2015, na China, houve uma febre de compartilhamento de bicicletas, que atraiu bilhões de dólares de investidores e de clientes, gastos pelos startups na compra de milhões de novas bicicletas, para conquistar a sua participação no mercado. Quando o colapso inevitável chegou, diga-se, a moda acabou, a maioria das empresas faliu, deixando as autoridades municipais com os custos de limpar a bagunça. O problema que teve de ser administrado pelas autoridades municipais foi o correto descarte das bicicletas, que podem contaminar o meio ambiente se o acúmulo for negligenciado. Capítulo 3. Ação pessoal. A poluição afeta todos, ricos e pobres, com o efeito estufa e o buraco na camada de ozônio. Mas a poluição cotidiana afeta mais duramente os trabalhadores, que, intoxicados e ensurdecidos nos seus locais de trabalho, sob o efeito da poluição térmica das elevadas temperaturas dos altos fornos, perdem a cada semana parte da sua capacidade pulmonar por causa de gases químicos, do pó da sílica e do asbesto. Carlos Mink, Ecologia e Cidadania, 2007. Nós também temos a nossa parte.
E não é necessário entrar no mérito de importância dos direitos ambientais. É importante porque a gente mora nesse lugar aqui. Se a gente não cuidar, não tem outro. Então, se você valoriza a sua vida e a das pessoas que você ama, o certo é valorizar esse lugar aqui também. Existem várias medidas ecológicas que nós podemos tomar no dia a dia para reduzir o nosso impacto ambiental pessoal. Nós ouvimos isso desde a infância, afinal, moramos em um país com uma população relativamente consciente disso. Mas com o passar do tempo, podemos acabar esquecendo dessas medidas. Então, meu trabalho hoje aqui é lembrar você delas. Vamos cuidar do nosso planeta. Começando pelo uso de plásticos. Evite usar plásticos, sempre que puder. Não é porque tá lá que é para ser usado. Se são as megacorporações que produzem todo esse plástico e lucram com isso, elas vão continuar produzindo, cara. Cabe a você usar ou não. E não é para usar. Se você puder usar uma sacola ecológica, utiliza. O plástico demora zilhões de anos para se decompor. Não tem mais espaço para tanto plástico no mundo. Agora sobre economia. Energia e água. Muitos argumentam que, conforme eu disse, o consumo excessivo vem por parte das empresas. Então, essa cobrança por economia por parte da população não faria sentido. Mas o consumo doméstico também impacta. É claro que não dá para comparar ou deixar a torneira ligada enquanto escova os dentes com milhares de hectares de bois bebendo água. A fazenda enorme sendo irrigada. Mas se não tem necessidade de eu deixar a torneira aberta, pra que eu vou deixar? Não é sobre salvar o mundo do nada, com uma ação. É sobre você ter a consciência e minimizar o seu impacto. Mas se você realmente quiser ter essa ação aí que eu falei de salvar o mundo, eu vou explicar alguns conceitos aqui que podem ajudar você a reduzir mais significantemente o seu impacto ambiental. Primeiramente, queima de combustível. Evite fazer viagem de carro e moto o tempo todo. Ah, mas eu só vou ali na esquina. Vai a pé, cara. O transporte público também reduz bastante o impacto, já que são muitas pessoas fazendo a viagem. Como a qualidade do transporte público aqui no país é um pouco questionável, não é uma opção tão legal para se indicar para quem tem um veículo. Mas é uma opção mais sustentável. E a próxima ação é ainda mais drástica, mas vai fazer sentido depois que eu te explicar. O que mais polui a Terra é a queima de gás carbônico. Você se lembra desse conceito, né? Que é ensinado por todas as partes. Essa queima danifica a camada de ozônio e provoca o efeito estufa, que por sua vez resulta no aquecimento global e outros problemas. Uma das ações humanas que mais provoca essa queima é justamente a emissão dos veículos. Cada viagem vai queimar muito combustível e danificando mais a camada de ozônio. Agora imagina vários veículos, todo dia, fazendo várias viagens. Nisso você já imagina por que é tão benéfico evitar tantas viagens. E a ação que eu citei pode soar meio polêmica, é reduzir o seu consumo de carne. Calma, não é virar vegano nem vegetariano, não tô falando isso. Todo mundo gosta de carne. É muito bom comer carne, mas a indústria da agropecuária está destruindo o nosso planeta também. Isso acontece porque, para criar gado, você precisa de espaço. Esse espaço não surge do nada. E também não pode ser onde nós estamos morando. Então, o que acontece geralmente é que as pessoas abrem esse espaço. Sabe as queimadas que acontecem no nosso país? Então, se relaciona com isso. Os caras conseguem o espaço para criar o gado, e assim vai se expandindo. Lembra dos conflitos indígenas que eu citei? Mesma coisa. Nós vamos precisando de cada vez mais e mais espaço para criar gado, e isso vai destruindo o nosso espaço natural. A expansão global do consumo de proteína natural e seus derivados fez com que se reduzissem as áreas de vegetação natural, cedendo-se lugar às pastagens. Algo que está acontecendo agora, neste momento, neste instante, setembro de 2024, são os incêndios pelo Brasil e pela América do Sul também. Que não é algo de agora, nós estamos tendo esses problemas há muito tempo, desde sempre, na verdade. Daí as pessoas ficam apontando o dedo para Lula ou Bolsonaro, mas a realidade é que os dois não estão nem aí para isso. Muito pelo contrário, os dois passaram pano. Mas como isso se relaciona com a substituição de florestas por pastos? Bom,
Tirar árvores dá trabalho, precisa de muitas máquinas e leva muito tempo. Então, tanto os latifundiários quanto os produtores familiares acabam optando por simplesmente queimar tudo. Sim, queimar. Essas são as queimadas. Faz sentido, não faz? Mais ou menos. Essa é uma técnica rudimentar, muito antiga e também muito barata. Nós temos a opção de fazer isso com máquinas hoje, porém os agricultores familiares não têm dinheiro nem acesso a essa tecnologia. Já os latifundiários simplesmente não querem gastar dinheiro com isso. E por incrível que pareça, há sim pessoas que defendem o agronegócio com unhas e dentes. Ah, mas quem faz isso é apenas o agricultor familiar. O latifundiário sabe o mal que as queimadas causam, não vale a pena pelo terreno que vão ganhar. Sim, até porque os latifundiários são muito bonzinhos. Eles pensam no planeta e não no bolso deles. Fora que os caras têm a maioria de terra no Brasil. Você acha mesmo que todos eles, ou pelo menos a maioria, tá fazendo certo? Ah, mas muitas das queimadas são criminosas. Queimam só porque sim. Esse é o argumento mais absurdo. Por que alguém ia botar fogo porque quis? Ah, eu acordei com vontade de queimar coisas hoje. É óbvio que eles estão sendo pagos pra isso, pelo interesse de alguém. Ah, mas se você tá comendo comida, você deve agradecer ao agronegócio dos latifundiários malvados. Por quê? Se essa é uma indústria focada no exterior. É difícil aceitar essas coisas quando o fato principal disso tudo é que estão trocando mato intocado por bois. Como se isso não fosse ruim o suficiente, vem a pior parte. Os ruminantes, isso é, os animais constituintes do gado, através da sua ação estomacal, produzem o ar que mais destrói a camada de ozônio. Eles ruminam, que é o que nomeia eles, um processo corporal ali que solta uma carga de ar que sobe para cima. E, enfim, não era pra gente criar tanta vaca e boi, mas há uma demanda gigantesca pela carne deles. Então só vai aumentando a criação desses bichos. E cá entre nós, você sabe muito bem que a carne que nós comemos não é da melhor qualidade. Nós comemos só a baixa qualidade. E mesmo assim é muito bom. E tem tanta carne que nós temos aqueles produtos feitos com os excessos, né? Tipo salsicha. Então reduzir essa demanda desnecessária pela carne é um dos passos que precisamos tomar para não acabar com a camada de ozônio. Tem tanta comida gostosa com planta, tirar a carne de uma ou duas refeições da sua rotina não vai te prejudicar. Tem frango também, que é mais saudável. Agora falando de uma última ação, que é mais bobinha e acessível para você, é reduzir o uso de papel. Sempre que você puder anotar algo digitalmente, anote. O papel está sendo cada vez menos usado e está fazendo um bem gigantesco para o planeta. Reportagem da Globo de 2018. O Brasil tem quase 3.000 lixões funcionando em 1.600 cidades, segundo o relatório da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Por lei, todos os lixões do Brasil deveriam ter sido fechados até 2014, prazo dado pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Um levantamento mostra que de 2016 para 2017, o despejo inadequado do lixo aumentou 3%. A produção de lixo no Brasil também aumentou no ano passado. Cada brasileiro gerou 378 kg de resíduos no ano, um volume que daria para cobrir um campo e meio de futebol. Bom, nesse ponto eu já falei tanto que vocês poderiam sair desse vídeo com um certificado de educação ecológica. Mas infelizmente eu não sou nenhum órgão educacional, então vocês só vão sair com consciência mesmo. Ou pelo menos eu espero. Foi um prazer produzir esse vídeo e compartilhar tudo que eu sei do assunto, principalmente por ser algo altruísta e benéfico. E também por ser algo que eu gosto, um pouquinho assim. O roteiro original era bem maior, então existe praticamente um corte de diretor aqui do assunto. Quem sabe um dia eu produzo essa versão, só não fiz agora porque ainda dá muitas horas de vídeo e o nosso tempo aqui é curto. Era pra ser curto, né? Mas o vídeo se encerra por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos cuidar do nosso planeta.